Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui na gravação de mais um vídeo. Eu sou o psicólogo Barbalho e estamos dando continuidade nesses estudos que estamos passando aqui, nessas informações. E desde o início, que eu venho falando desde o primeiro vídeo, sobre a relação que existe entre a mente consciente, que é a mente do homem, com a mente inconsciente, a mente subconsciente, como você queira chamar, que é a mente divina. E nós sabemos que todos nós, seres humanos, vivemos dentro de dois contextos: o contexto físico e o contexto mental, imaginário, que é o espiritual, Vivemos dentro desses dois contextos. E isso tem, na verdade, levado muitas pessoas a viver em conflito, um conflito interno muito grande, porque ela vive mais dentro do seu mundo imaginário, Nós temos o quê? Temos aí 60 a 70 mil pensamentos por dia, E esse mundo imaginário, na visão da maioria das pessoas, não passa de um mundo de pensamentos, de um mundo de sentimentos apenas, Elas não são preparadas para enxergar esse contexto imaginário, emocional, sentimental, como algo que realmente está interferindo na sua vida física. As pessoas, elas não têm esse entendimento, elas não têm essa percepção de que a vida física delas está 100% na dependência do contexto emocional, imaginário, mental. Ela sempre acha que o corpo, a vida física é que está no comando, é que está na influência de tudo, é que está realmente determinando tudo na vida dela, quando na verdade não é bem assim, é ao contrário, Mas antes de começarmos a falar nesse tema de hoje, eu gostaria de convidar você a dar o teu like aí nos nossos vídeos aí. Eu queria que você também se inscrevesse, convidar as pessoas a se inscrever. Quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo em nosso canal, que estão participando, estão assistindo nossos vídeos. Eu tenho certeza que está surtindo um efeito grande em sua vida, e eu gostaria que você nos ajudasse também a divulgar esse trabalho para podermos justamente alcançar outras pessoas, Então, o que é que eu trago para vocês nesse dia de hoje? Gente, tudo que existe fisicamente falando, segundo as Escrituras Sagradas, veio do nada, veio do que não é aparente, os mundos, na verdade, foram criados do nada, Surgiu daquilo que não existia, é o que está relatando a Escritura Sagrada, Então, quando se fala na questão de fé, como está lá em Hebreus 11, quando diz a respeito da fé, que é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se vê, está falando justamente de um estado de consciência do ser humano, porque a certeza limpa, sem sombra de dúvida, se torna uma convicção verdadeira de algo que não existe no mundo físico, Existe apenas para a pessoa que tem a certeza, que tem a convicção, Então, o que é isso? O que é, na verdade, essa certeza? O que é essa convicção de fato, de verdade? É o poder que chama a existência das coisas, que materializa aquilo que a pessoa espera, É o que está relatando a Escritura. Isso é verdadeiro. Então, por que as pessoas, elas não conseguem administrar suas vidas físicas? Elas não conseguem desenvolver certeza de coisas que se espera, voltado só para o que é bom?
Porque as pessoas elas não conseguem se manter convictas 100% daquilo que é bom. Ora, se as escrituras estão falando que a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção dos fatos que não se veem, né? É porque essa capacidade, ela existe no ser humano. Isso não é uma coisa para a gente encarar como se fosse algo simples, algo natural, algo normal, algo... encarar de forma leve. Não, gente, isso é algo muito sério. Aqui está sendo revelado a capacidade interna que todo ser humano tem, a capacidade interna dos processos mentais, emocionais, né, do estado de consciência de um ser humano, o que é que ele é capaz de fazer. Porque, veja bem, a certeza das coisas que se espera. Agora vamos analisar, então, por que as pessoas elas não conseguem sustentar uma certeza e uma convicção que leve essas pessoas a esperar só o que é bom para a vida delas. Se a Bíblia está falando que esperar uma coisa e ter convicção dela apenas pela certeza, ter convicção dela, mesmo que ela não exista no mundo físico, mas no mundo imaginário, se a pessoa é capaz de, através desse poder, trazer aquilo que ela tem certeza, aquilo que ela tem convicção para o mundo físico, então, gente, não tem o que se discutir. E a ciência hoje, ela já prova isso. Ela prova que um estado de consciência do ser humano verdadeiro, limpo, sem sombra de dúvida, é capaz de materializar qualquer coisa, é capaz de chamar a existência de qualquer coisa, porque todas as coisas já existem no mundo espiritual. Todas as coisas já existem, tá certo? A Escritura fala que toda obra já foi acabada, já tudo existe no mundo espiritual, tá? Então, voltando à pergunta, por que as pessoas não conseguem manter-se 100% com a certeza e a convicção voltada para coisas boas, para a prosperidade, para a sua saúde, para a sua relação familiar, para a sua vida profissional, para aquilo que realiza a pessoa? Por quê? Eu vou te dizer por quê, eu vou te responder essa pergunta. Como vivemos dentro de dois contextos, do contexto emocional, imaginário, mental, que é o mundo espiritual, né? E vivemos dentro do contexto físico, e aí existe um se opondo ao outro o tempo todo, não tem como as pessoas desenvolver essa capacidade, essa fé, essa certeza, essa convicção voltada só para o que é bom, porque ela já nasce, né, e tendo a sua mente programada para perceber a vida apenas pelo âmbito físico. Ela percebe a vida pelo contexto físico, tá? Então as crenças que ela desenvolve são crenças baseadas na situação física, nas circunstâncias da vida física. São crenças baseadas nas dificuldades, são crenças baseadas nas limitações, são crenças baseadas nas informações de outras pessoas. Então, o que é que a pessoa desenvolve mais? A crença baseada na lógica, né? Ela anda pelo que os olhos dela percebem, né? Pelo que os ouvidos dela capta, pelo que eles ouvem. A vida física, ela é comandada pelos 5 sentidos. E como eu já falei em outros vídeos aqui, os 5 sentidos, eles enganam demais a gente. Enganam demais. Nem tudo é do jeito que você está vendo, nem tudo é do jeito que você está ouvindo. As coisas não são realmente como aparentam ser, né? E aí, a pessoa desenvolve crenças, certo? Tomadas por engano. A própria Escritura, ela fala, né, que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quando ele está falando disso, ele está falando da mentalidade adquirida
dentro do contexto físico, né? Do contexto biológico do ser humano. Ele tá vivendo dentro desse contexto. Então, todas as suas crenças estão dentro dessas limitações. Quando se fala de crer em algo além dessas limitações, o ser humano sente dificuldade. O ser humano sente dificuldade. Agora, você sabe por que o ser humano sente essa dificuldade de ir além das suas limitações? Simplesmente, gente, porque o ser humano aprendeu a buscar a Deus, né? Como se buscasse um outro ser à parte, um outro ser humano. A religião ensinou as pessoas a recorrer a Deus como se ele tivesse bem distante, como se ele estivesse lá no céu e a pessoa aqui na terra, né? Então isso tem dificultado esse poder dentro do ser humano. Tem dificultado demais, porque também se crê em Deus pela percepção física. É tanto que o ser humano cada vez mais desenvolve o pecado da dúvida em relação a Deus. Os seres humanos têm muita dúvida em relação ao poder de Deus, em relação à palavra de Deus. O ser humano tem muita dúvida, por mais que ele diga que crê, mas o que ele tem dentro dele são realmente dúvidas, muitos medos, porque ele aprendeu a buscar a Deus nos lugares, a buscar a Deus nas pessoas. Cada religião, cada cultura ensina as pessoas a buscar a Deus de uma forma. E eu tenho que ser verdadeiro com você, tenho que ser sincero com você. Isso está errado. O ser humano, ele não consegue enxergar, perceber de fato e de verdade quem ele é, porque tudo que ele faz, tudo que ele acredita, está ligado ao mundo físico, às limitações físicas, ao entendimento da lógica, do físico. Então o ser humano, dessa forma, ele se sente limitado para crer, né? Então, o erro do ser humano é não conhecer a sua própria essência, é não acreditar, não crer na sua capacidade interna, é não perceber a si mesmo, né, como o próprio Criador, não dizendo assim, eu sou Deus, não, mas se Ele habita em mim, Ele me capacita com o mesmo poder que Ele tem. Aliás, a gente pode provar isso dentro da Escritura. Ora, o Messias, o nosso Salvador, ele veio com esse estado de consciência que, na verdade, era para todo ser humano ter. Ele veio como ser humano e ele desenvolveu um estado de consciência em que nada para ele era impossível. Nada. O estado de consciência do Messias, do Salvador, era um estado de consciência em que não tinha problema que ele não conseguisse resolver, não tinha doença que ele não conseguisse curar, né? Era um estado de consciência que dava poder a ele sobre o tempo, sobre a própria natureza, sobre a morte, né? Tudo aquilo que ele fazia, né, não eram milagres miraculosos. Não, gente, aquilo ali era justamente a essência dele, a essência de todo ser humano. Ele veio para revelar o que nós somos enquanto ser humano. Tá bom? Ele veio para revelar o que nós somos enquanto ser humano. Então, o que é que acontece? O que acontece é que ele quis transmitir isso, ensinar isso ao mundo. Ele não criou um sistema religioso. Ele quis despertar o ser humano para que o ser humano soubesse que se ele conseguir se libertar das amarras, das cadeias que alimentam as crenças dentro do contexto físico, se ele conseguir se libertar
do corpo, se ele conseguir se libertar das limitações do corpo, né, dessa vida física e dessas crenças que são desenvolvidas pela cultura, pelo sistema religioso, se ele consegue se libertar dentro desse contexto e volta ao seu estado de origem, que é o estado de consciência, então o ser humano vai ser capaz de fazer todas as obras que ele fez e ainda maiores. Foi isso que ele disse. Ele capacitou os seus discípulos para isso. Os discípulos eram seres humanos comuns como nós somos. E depois esses discípulos se transformaram em homens que operaram, né, com esse mesmo poder, operaram milagres poderosos. Também passaram a ter poder sobre os problemas, a ter poder sobre a morte, a ter poder sobre o tempo, a ter poder sobre tudo. E isso foi o quê? Foi uma mágica? Isso foi o quê? Foi um dom especial voltado apenas para aqueles homens escolhidos? Não, queridos. Isso foi uma devolução, tá? Um resgate da essência do próprio ser humano. Os discípulos resgataram a sua essência e aprenderam a entrar no estado de consciência que capacitou eles para ser superior aos problemas, superior às doenças, superior ao próprio tempo, superior ao espaço. Aqueles homens comuns, né, eles foram transformados em homens superior a tudo que antes para eles era difícil, era complicado, era até impossível. E estes homens também conscientizaram outros e foram multiplicando-se o número dessas pessoas com essa capacidade, com esse poder. Isso não é um poder externo que a religião ensina, não, isso é um dom, se você buscar você recebe. Não é assim não, queridos. Todo ser humano, na sua essência, ele tem essa capacidade, ele tem esse mesmo poder, porque nós somos feitos do estado de consciência que criou todas as coisas. O que fez o mundo surgir, inclusive nós, dentro dele, foi um estado de consciência do Pai. O estado de consciência do Pai trouxe a forma a todas as coisas, deu forma a todas as coisas e trouxe todas as coisas à sua existência física. Esse mesmo estado de consciência nos deu forma, tá? Enquanto seres humanos. E ele continua em nós. Esse estado de consciência está aqui em nós, querendo, através de nós, dar continuidade a um processo de criação, de evolução da vida, voltado para aquilo que realmente é vida. Mas como o ser humano está preso, está entrelaçado com as limitações da vida física, com as dificuldades da vida física, como o ser humano está totalmente aprisionado as crenças negativas que são produzidas em seu coração, né? A percepção de vida de forma distorcida, a percepção de vida de forma enganosa, como o ser humano está preso a uma falsa verdade, né? Uma falsa crença, fica difícil do ser humano aceitar isso, fica difícil dele entender isso. Só isso. Então ele se apega a uma religião, ele se apega a um hábito, a um costume, ele se apega a um dogma, ele se apega a um sistema que, em vez de libertá-lo para ele voltar a ser quem ele é, lhe escraviza mais. Lhe escraviza mais. Tá? Por quê? Porque o ser humano, ele é muito maior do que suas dores, ele é muito maior do que seus problemas, ele é muito maior do que as doenças, ele é muito maior do que as dificuldades que ele enfrenta. Mas ele precisa voltar à sua origem. E o que o Messias fez foi isso, foi tentar despertar as pessoas para elas voltarem à sua origem. Para a pessoa realmente mudar a vida, ela tem que largar, né? Ela tem que negar a si mesma. E negar a si mesma em que sentido? Negar aquilo que ela
pensa que é, negar aquilo que ela vem aprendendo a vida toda, que não tem lhe ajudado em nada, negar essa percepção de vida física limitada, negar essas coisas que alimentam só medo, ansiedade, preocupação, negar essas coisas que faz você se ver como alguém limitado, como alguém impossibilitado, que fica recorrendo a Deus como se ele estivesse longe de você. Você vai buscar Deus num lugar, você vai buscar Deus num ser humano, você às vezes acredita que fulano tem mais poder do que você, né, para poder, tem mais acesso a Deus do que você. Tudo isso está errado, queridos. Tudo isso é idolatria. Tudo isso, gente, é escravidão. Você é um ser humano capacitado. Você tem dentro de você o poder de chamar à existência as coisas que ainda não existem. O problema é que o estado de consciência que criou todas as coisas e está em você operando, está sendo desenvolvido por você de forma errada, contrária à vontade dele. As pessoas desenvolvem um estado de consciência voltado para a doença, as pessoas desenvolvem um estado de consciência voltado para a pobreza, as pessoas desenvolvem um estado de consciência voltado para o sofrimento, as pessoas desenvolvem um estado de consciência voltado para a impossibilidade, elas dizem que não consegue, que não pode, elas desenvolvem um estado de consciência que faz elas viverem simplesmente controladas por tudo que elas não querem. E o que é um estado de consciência? Gente, um estado de consciência puro, verdadeiro, ele tem o poder de mudar o destino de qualquer pessoa. Um estado de consciência é quando uma pessoa, por meio de sua certeza, por meio de sua convicção, por meio de sua fé, como a Bíblia fala, essa pessoa é transportada para aquela realidade que ela espera. Isso é um estado de consciência. A pessoa, ela entra dentro dessa realidade imaginária, dessa visão imaginária que ela tem, ela é transportada 100% emocionalmente, mentalmente, para dentro dessa realidade que ela diz que espera, que ela tem vontade que aconteça na vida dela. Ela é transportada. Quando ela é transportada para dentro dessa realidade imaginária, ela está dentro de um estado de consciência. Ela não está mais dentro desse estado físico. Ela não está mais dentro das limitações físicas. Ela está agora realmente envolvida 100% dentro do estado de consciência que deu origem a todas as coisas que hoje existem. Ela está 100% dentro do estado de consciência do próprio Criador. Tá? Ela é transportada para isso. Tá? Quando ela é transportada para isso, vamos dizer uma linguagem mais comum, vamos usar a linguagem física, ela engravida daquilo que ela sonha. Ela engravida daquilo que ela deseja. Ela engravida daquilo que ela está almejando o tempo todo para a vida dela, que ela está esperando. Aí pronto. Depois que ela engravidar dessa bênção, desse sonho, dessa realização, aí pronto. O estado de consciência foi confirmado. Quando o estado de consciência é confirmado, a tendência, se ela não se desliga dele, se ela não despreza esse sonho, mas ela cultiva como se tivesse realmente dentro dos processos de uma gravidez, esperando o tempo ideal para aquela criança nascer, ela cultiva isso aí, ela mantém-se dentro desse estado de consciência, dentro do tempo determinado. O que é que acontece? A tendência é isso aqui nascer, ou seja, é ser materializado na vida da pessoa. Gente, o estado de consciência está sendo vivido pelas pessoas inconscientemente, porque essa é a natureza do ser humano.
O ser humano está desenvolvendo um estado de consciência que está prejudicando a vida dele, que está destruindo a vida dele. Esse estado de consciência que os seres humanos estão desenvolvendo aí por causa das crenças religiosas, por causa das limitações da vida, por causa das limitações impostas sobre eles, esse estado de consciência que as pessoas estão vivendo aí por causa justamente desse contexto físico, está levando as pessoas a serem transportadas para o sofrimento, a serem transportadas para a perturbação, a serem transportadas para a pobreza, a serem transportadas para aquilo que lhe faz realmente sofrer. Sem saber, elas estão sendo transportadas dentro de um estado de consciência tomado de medo. Uma pessoa que é tomada de medo de uma coisa, gente, por exemplo, uma pessoa tem muito medo de fantasma, ela tem muito medo de pessoas que já morreram, de espíritos. Ela entra em um estado de consciência tão forte em relação a isso, que ela termina vendo vultos, ela termina vendo espíritos, ela termina vendo fantasmas na frente dela. Por que ela vê, gente? Porque ela já deu origem a isso no seu estado de consciência alimentado pelo medo. Do mesmo jeito é quando ela tem medo de uma doença, é quando ela tem medo de uma destruição, ela tem medo de perder alguma coisa, de perder alguém. Quando ela desenvolve um medo grande em relacionar a qualquer coisa na vida dela, ela entra dentro de um estado de consciência que transporta ela para dentro daquela situação que ela não quer viver. É isso que eu quero que você entenda. Por mais que você não queira, por mais que você não saiba disso, mas você está criando sua realidade, porque você é o estado de consciência que te criou. O estado de consciência que deu origem ao universo, o estado de consciência que deu origem à natureza, à terra, o estado de consciência que deu origem aos seres humanos, é o mesmo estado de consciência que está em você. Você é esse estado de consciência. É nisso que está a nossa semelhança àquele que nos criou. Então, todas as vezes que você mentalmente, emocionalmente é transportado para dentro de uma situação imaginária, mesmo que ela ainda não tenha acontecido na sua vida, mas quando você é transportado e você alimenta essa situação imaginária, e você alimenta essa situação emocional, gente, ninguém vai poder impedir dessas coisas acontecerem, porque você está dando origem a ela dentro de você. Então entenda que por falta desse conhecimento é que as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo por isso. Por isso elas se sentem necessitadas de buscar ajuda de alguém, de recorrer a alguém, a alguma coisa que possa lhe livrar do sofrimento, porque elas não têm esse conhecimento. Elas não têm esse conhecimento. Ora, quando foi anunciada a questão do coronavírus, gente, eu fui procurado por pessoas que estavam tão apavorados com a questão do coronavírus, que estavam sentindo os sintomas do coronavírus, sem ter o coronavírus. Teve pessoas que me procurou dizendo que estava com tanto medo da família ser tomada pelo coronavírus, de ser afetada pelo coronavírus, né? Que foi parar no hospital em desespero. Quando chegou lá não constatou nada, não tinha nada de coronavírus. Aí ligaram para mim pedindo a minha ajuda, eu fui tentar conversar com essa pessoa, mas tudo era o quê, gente? Era simplesmente o medo da pessoa, o pânico da pessoa, estava transportando ela para dentro dessa realidade do coronavírus. Queridos, você não faz ideia do poder que existe dentro de você. Você não faz ideia do que é o seu estado de consciência. Se você não sabe lidar com o seu estado de consciência, você pode destruir sua própria vida por não ter esse conhecimento. A sua essência é o estado de consciência que cria todas as coisas. A sua essência, ela é uma essência criadora. Se você se libertar das limitações do seu corpo, se você se libertar realmente das crenças que foram desenvolvidas, fundamentadas nessa vida física, se você se libertar do teu passado, se você se libertar das coisas que aprisionam tuas emoções, que te enganam, e você voltar ao seu estado de origem,
que é o estado de consciência do Pai, estado de consciência do Criador, se você volta a esse estado de origem, de verdade, porque a libertação é essa. A libertação não é deixar de beber, deixar de fumar, deixar de jogar, não é nada disso, gente. Isso aí qualquer pessoa pode fazer sem precisar de religião. A libertação é aquela que desliga você, seu estado de consciência, do mundo físico, do mundo limitado, do mundo doente, do mundo perturbado, do mundo ansioso, do mundo enganoso. Quando o seu estado de consciência se liberta disso e ele fica 100% voltado para a vida, voltado para o poder da criação, voltado para a certeza de coisas maravilhosas, aí a pessoa desenvolve vida, a pessoa desenvolve realmente paz, a pessoa começa a criar nova vida para ela, ela muda o curso do seu destino. Isso é a verdade, gente. O estado de consciência é a fonte de toda a criação. E a influência do mundo físico está fazendo com que as pessoas venham desenvolver estados de consciência, de morte, de sofrimento, de dor, e elas não estão entendendo isso. A influência do mundo físico, a influência desse contexto limitado físico, essa percepção física, essas crenças limitadas que são desenvolvidas desde a infância, está levando você a desenvolver um estado de consciência fraco, um estado de consciência de destruição, um estado de consciência de perturbação e morte. Liberta-te desse conceito físico e procura voltar a ser quem tu és, de fato e de verdade, para que tu tenha um estado de consciência capaz de ser superior aos problemas, superior às doenças, superior às dificuldades financeiras, superior às ameaças desta vida, porque nós somos superior, nós somos mais fortes, nós somos superior. Se desenvolvemos essa convicção, essa certeza dentro desse estado de consciência, nós vamos ver do que realmente somos capazes. Entende isso? Essa é a mensagem que o nosso Salvador, ele nos deixou, para que despertemos e acordemos justamente para essa realidade. Hoje já está sendo comprovado cientificamente que o ser humano tem essa capacidade, mas infelizmente, por ele ser mais influenciado pela vida física, ele se torna um ser fraco, um ser frágil, que se percebe como uma coisa insignificante e impotente diante daquilo que lhe faz sofrer. Mas, espero que eu possa ter contribuído para acordar você e você realmente começar a pensar sobre a questão do estado de consciência. Em que estado de consciência você está agora? O que mais tem te incomodado? O que mais tem te perturbado? Aonde está teu estado emocional? O estado de consciência é aquele que te coloca dentro de uma realidade, imaginária, mas que não deixa de ser real, tá? Que pode ser transformado em algo físico na tua vida. Então, onde está tuas emoções agora? Aonde está teu estado de consciência agora? O que mais te preocupa? O que mais te assusta? Reflete nisso e dá uma parada, para de pensar nisso e começa a mudar a tua forma de pensar, porque o teu estado de consciência está determinando a tua qualidade de vida. Ok? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro.